E hoje a gente vai falar sobre Slowly Change Dimension do tipo 2 aqui no Apache Hop. Bom, para quem não sabe, Slowly Change Dimension do tipo 2 é uma dimensão que eu quero guardar algum histórico sobre ela. É muito importante que eu guarde os históricos de mudança, porque eles são pertinentes ao negócio. Vou dar um exemplo aqui. Imagina eu, Elias, eu já fui solteiro e agora eu sou casado. E aí eu sou cliente de um grande varejista. Esse varejista ele precisa saber como era o meu perfil de comportamento na minha compra enquanto eu era solteiro e também depois que eu era casado. Que ele consegue ver com isso o que mudou e me oferecer produtos pertinentes a cada época da minha vida. Então, se de repente, Deus me livre, eu fico solteiro novamente, esse grande varejista ele pode identificar isso e começar a me mandar uma propaganda mais assertiva, um marketing mais assertivo para a minha condição de vida naquele momento. Então, é para isso que serve o Slowly Change Dimension. Para cada vez que aquela dimensão, vamos pensar na dimensão cliente, uma dessas colunas que precisa usar o tipo 2, que é o tipo de inserção que a gente chama, para que toda vez que essa coluna tenha seu valor alterado, então imagina aí o estado civil passe de solteiro para casado, ao invés de eu realizar uma atualização na base de dados, um update naquela linha, eu vou fazer uma inserção de um novo registro igualzinho, mudando apenas o estado civil. E eu vou ter uma vigência para isso. Então, da data inicial até a data final, XPTO lá, eu era solteiro e a partir de uma nova data, eu agora sou casado. Para isso acontecer, para ter esse controle, o Apache Hop ele dispõe de um componente, um transform já específico para isso, que é o Dimension Lookup Update. É dele que a gente vai falar hoje. Vem comigo. Bom, eu coloquei um data grid aqui com os seguintes campos, as seguintes colunas, CPF, nome, estado civil. Por que eu fiz assim? O CPF é minha chave natural, mas podia ser a chave do meu sistema legado, lá do meu sistema transacional de vendas, do meu cliente. Mas eu coloquei o CPF aqui e coloquei duas pessoas aqui, O Elias casado e a Camila aqui solteira, com os seus respectivos CPFs. E aqui eu tenho o meu banco de dados, que vocês podem ver que está vazio nesse momento, que eu tenho o ID do cliente, esse ID é a minha surrogate key no meu data warehouse, tá? Então eu tenho esse ID do cliente. Por que eu tenho que ter essa surrogate key? Porque quando eu entrar novamente com o mesmo registro, só porque uma coluna foi alterada, eu vou continuar tendo o mesmo código do cliente do meu sistema legado, ou a mesma chave natural, com a CPF. Então eu tenho que ter uma chave de autoincremento, uma surrogate key aqui, que identifique cada registro único nessa dimensão do tipo 2, Slowly Change Dimension do tipo 2. Enfim, e aí eu tenho o CPF, o nome e o estado civil. São os três campos que já vêm lá do meu pipeline. Além desses três campos, eu tenho vigência inicial, vigência final, vigência in, vigência fim, e um campo version, que é onde eu vou dizer aqui qual é a versão do meu registro. É um contador de versões, tá? 1, 2, 3, enfim. E vigência inicial e vigência final, ela serve para identificar quando que eu passei naquele momento na minha vida. Porque quando eu estiver olhando para uma venda que aconteceu no passado, eu posso estar olhando para quando eu era solteiro e posteriormente, quando eu estiver olhando para uma venda mais atual, eu posso ver e no momento que eu sou casado. Enfim, vamos voltar lá no Apache Hop e vamos fazer acontecer, que é para você ver funcionando. Eu tenho esses dois aqui e eu preciso ter aqui também um campo que me diga em que data estamos carregando essa dimensão, Isso pode vir do banco de dados direto, ou eu posso chegar aqui e colocar uma transform chamada getSystemInfo. Esse getSystemInfo, ele pega informações do meu sistema operacional da máquina como um todo. Tem várias informações aqui. Eu vou chamar aqui de data dt, atual. E vou dizer que o tipo é esse System Date Variable, que ele vai me dizer data e hora, inclusive, que para mim é importante nesse caso, porque a gente está trabalhando dentro do mesmo dia, a gente vai fazer a alteração hoje mesmo, no registro. Então, até aqui, se eu der um preview, o que a gente tem são os três campos que já vêm no meu banco de dados, mais a data e hora atuais.
E por fim, eu vou usar a minha transform dimension lookup update, que ele serve tanto para fazer lookup quanto para inserir ou atualizar dimensões do Slowly Changing Dimension. Bom, vou editá-la aqui e explicar como é que funciona. Primeiro, nós precisamos ter uma conexão com o banco de dados. Eu já tenho aqui, eu chamei de auxiliar minha conexão, que é só para fazer essa demonstração, por isso que tem esse nome auxiliar. Aqui, qual é o nome da minha tabela? Eu vou pegar uma colinha aqui. Tá aqui, ó, nome do cliente. O nome da minha tabela é cliente. Então, vou colocar aqui cliente. E aí, aqui nesse quadrante da aba Keys, o que ele me pede é qual é a minha chave que vem do meu sistema legado ou a minha chave natural. Aquela que não muda, ou seja, aquela chave que ela vai se repetir mesmo que eu tenha mais de uma versão do mesmo registro. Então eu vou colocar aqui que a minha chave é o CPF e eu vou comparar com quem, né? Com qual chave que vem do meu... Estou comparando o banco de dados, né? Com o que vem do meu pipeline, é o CPF também. Em Technical Key Field, aqui eu digo qual é a minha chave surrogate key, a minha chave técnica, que é a chave de controle dessa tabela cliente. Eu vou colocar aqui que é o ID cliente e ela é do tipo auto-incremento já no banco de dados. Então eu não preciso ficar dando trabalho para o hop pegar o último e somar mais um, tá? Aqui mesmo ele já pega do banco de dados. Qual é o meu campo de versionamento? Por incrível que pareça, ele se chama version, igual ele já sugere aqui. Qual é o meu campo de data, de controle de que eu estou alterando o registro nesse dia? É o que vem do meu pipeline de dados. Então, é o DT underline atual. E aqui embaixo quais são os dois campos no banco de dados que controlam a vigência inicial e a vigência final de cada registro desse, cada versão de registro. Então, eu vou colocar aqui que é vigência in e vigência fim. E o que ele me diz aqui? Qual é o menor ano, né? Assim que eu inserir o primeiro registro, que ele vai colocar como a vigência iniciando em tal ano e finalizando em tal ano. Ele sugere aqui 1900 para começar e 2199 para finalizar. Eu vou deixar desse jeito, tá? Na aba Fields aqui em cima, eu venho para esse quadrante e determino para cada campo qual é o tipo de changing, né, de Slowly Changing Dimension. Então, assim, para o campo nome, se alguém errou a digitação do meu nome, botou Elias, o cara é carioca, botou Elias com X no final, né, carioca como eu, então eu posso falar. Eu vou colocar aqui, para esse caso, eu quero um update. Eu não quero que ele faça um insert de um novo registro porque ele errou a digitação do meu nome. Mas para o Estado Civil, eu quero que ele faça uma nova inserção de registro. Então, em Estado Civil, eu quero que ele pegue o Estado Civil que vem do meu pipeline de dados e se ele identificar uma diferença, ele vai fazer um insert, tá? Feito isso, eu vou dar um OK aqui e vocês vão ver uma particularidade que essa transform faz. Primeiro eu vou dar o play. Ele vai executar aqui para mim, vai pedir para salvar, né? Salvei, ele executou. A gente vem aqui no banco de dados e roda o select. Ele inseriu uma primeira linha com tudo nulo, a não ser o ID do cliente. Essa é aquela linha do famoso não encontrado ou não informado. Aquele registro que a gente sempre tem que ter, né, em toda dimensão de data warehouse, para que você consiga não ter filho sem pai ali, ou se realmente for um dado não informado, você identifique, olha, esse dado não foi informado, quando você fizer o cruzamento da dimensão com as suas tabelas fato. Mas isso é assunto para modelagem dimensional. Tá? Voltando aqui para o Hop, ele criou aqui, ó, Elias casado, e colocou lá em 1900 até 2200, e aqui Camila solteira também de 1900 até 2200. Caramba, Camila não é solteira, Camila é minha esposa. Então eu vou alterar esse dado aqui agora. Alguém foi lá e fez o update no banco de dados e ela passou de solteira para casada. Eu vou dar um OK aqui e vou rodar novamente esse pipeline.
Launch, pediu para salvar, executou novamente. Vamos olhar no banco de dados. Executei aqui no banco de dados. Olha, ele inseriu um novo registro para Camila, manteve a chave natural dela, o surrogate que, claro, obviamente, foi incrementado, e ela era solteira de 1900, né, de 1º de janeiro de 1900, até o dia 8 de 6 de 2022, quando eu estou gravando esse vídeo, às 8h56. E a partir das 8h56, ela passou a ser casada. Então, se eu fizer uma query aqui buscando essa informação, eu consigo pegar o registro pertinente até o momento que ela era solteira e a partir do momento que ela é casada. E com isso eu faço o controle da minha Slowly Change Dimension tipo 2. Fácil, rápido, simples e flexível como o Hop tem que ser.